vem cuidar, vem cuidar de mim. Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus, estamos começando aqui pela nossa TV Aparecida o programa Saúde e Fé, o programa que já tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. No programa de hoje, minha gente, vamos falar sobre a catarata. Você sabia que a catarata é a doença ocular que mais cresce no mundo? A catarata deixa o cristalino do olho opaco, levando à perda da visão, e a única solução é a cirurgia. Aliás, o tratamento mais efetivo para a catarata é a cirurgia. Quais são os tratamentos? Como é feita essa cirurgia? Será que é dolorida? Tudo isso e muito mais vamos aprender hoje com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista do Instituto Penido Burnier, que aceitou o nosso convite para falar sobre essa realidade. A nossa produção preparou uma matéria sobre catarata. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Leôncio sobre o tema de hoje. Deus abençoe, o dia está maravilhoso, sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a catarata é responsável por mais de 47% dos casos de cegueira no mundo. Entre as pessoas acima de 65 anos, quase metade sofre com o problema. Essa doença, que afeta o cristalino, a lente natural dos olhos, é progressiva e, quando grave, é necessária cirurgia. Como é o caso do jornalista Luiz Paulo Costa, que há 4 anos descobriu que estava com catarata e passou pelo procedimento cirúrgico. Ela começou a me incomodar, né, principalmente uma das vistas, né, um dos olhos, começou a se acentuar, porque a catarata ela vai, vamos dizer assim, tornando a visão mais vamos dizer assim, vai escurecendo a visão, certo? Das coisas, né? Vai embaçando, vai escurecendo, certo? Então eu senti, principalmente um dos olhos, o outro estava mais ou menos normal, mas eu fui fazer o exame oftalmológico, certo? E realmente apontou a catarata, né? E daí então a cirurgia foi indicada. E como que foi a recuperação da cirurgia? É tranquila a recuperação? Você sentiu algum incômodo, algum desconforto? Olha, a maior parte é a preparação para a cirurgia, colocação de colírios, analgésicos, né, na vista, né, de forma que agora a cirurgia em si é muito rápida, certo? E é um equipamento realmente muito sofisticado, não leva mais do que alguns segundos, certo? São segundos mesmo, certo? E rapidamente, né? Quando eu me dei por mim, eu já tinha acabado a cirurgia do olho, certo? E depois no outro olho foi da mesma forma, certo? De início eu evitei, certo? A luz do dia, quer dizer, eu usei lentes escuras para não ofuscar, né, a visão, mas foi algo muito normal, muito natural, foi uma recuperação muito rápida, né, e tudo transcorreu normal, sem problema nenhum. E conforme já anunciamos a abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé o Dr. Leôncio Queiroz Neto. Ele é oftalmologista, um homem conhecidíssimo nesse Brasil, uma das grandes personalidades que o mundo conhece quando o assunto é visão. E carinhosamente aceitou o nosso convite para falar de um tema muito importante, a catarata. Dr. Leôncio, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Saúde e Fé da nossa TV Aparecida, doutor. Frei, é um prazer e a honra é minha. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho certeza, doutor, que as pessoas já em casa estão aumentando um pouquinho o volume do televisor para não perder nenhuma das suas explicações, viu? Eu queria começar, doutor, assim, com a pergunta do João Camilo Neto, de São Luís, no Maranhão. Obrigado, João. E justamente é isso. Doutor, o que é catarata? Pergunta o nosso amigo João. Muito bem colocada. Nós nascemos com uma lente dentro do olho, ela fica atrás do colorido do olho e é chamada cristalino, porque quando criança ela é extremamente transparente e cristalina. Ela fica exatamente aqui. Nós temos o globo ocular, e aqui fica a lente, ou seja, nessa posição. O diagnóstico da catarata é um médico oftalmologista que faz. Não é, porque existe uma outra doençazinha que às vezes a pessoa fala, eu estou com catarata. Quando o paciente vê a catarata, não é a catarata, porque a catarata fica atrás da íris, atrás do colorido do olho. E ela vai, com o passar dos anos, ela vai
perdendo a transparência e também a pessoa perdendo a qualidade de visão e, consequentemente, a qualidade de vida. Existe a catarata congênita, que a criança pode nascer com a catarata, existe a catarata traumática, existe catarata que foi causada por algum medicamento, mas a mais comum é a catarata relacionada ao desenvolver da nossa idade. Ou seja, nós vamos ficando, o tempo vai passando e a gente vai perdendo a visão, doutor? Como é que é isso? Vai aquela lente que era extremamente cristalina, transparente, vai ficando mais opaca, com opacidade, e você vai perdendo a nitidez, vai alterando o contraste que você vê, todas as coisas. Existe uma faixa etária, mais ou menos, doutor, assim, que a gente percebe que o olho já está dando sinais. Como é que a gente percebe? Como é que a pessoa percebe que já está se instalando uma catarata? Uma ardência, ela começa a coçar demais o olho? Existe algum sinal que ele vai dando ou eu vou ficando meio anuviado a imagem que eu tenho, doutor? Exatamente assim, vai ficando mais nublado, os tons ficam, as cores ficam mais pastéis, não com tanto brilho, com tanto contraste. A pessoa vai se adaptando, por isso que às vezes o diagnóstico da catarata é insidioso, porque ele vai se adaptando àquela perda da visão. Muitas vezes ele acaba descobrindo quando vai renovar a carteira de habilitação, que ele fica assustado. Puxa, mas eu dirijo bem há anos, nunca bati. Mas aquela visão dele já está numa quantidade, com uma qualidade de visão, que um farol contra, que já não permite mais a dirigibilidade, o direito de ir e vir. O mesmo a televisão, ele começa a não enxergar, um dia nublado, à noite, ele vê que está com menos visão. Por isso que a catarata é muito importante pelo que representa a nossa visão para nós. 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão, pela acuidade visual. E quando nós diminuímos isso, nós diminuímos a nossa qualidade de visão e a nossa qualidade de vida. Ô, doutor Leôncio, sabemos que o movimento que a gente faz no olhar para baixo, para cima e para o lado, são os dois olhos que acompanham, eles entram em comunhão, em sintonia, na mesma frequência ali. O problema da catarata, por exemplo, pode acometer um só olho ou quando começa num, são os dois concomitantemente? Não, existe a catarata monocular, existe a catarata, a mais frequente são os dois olhos, principalmente quando ela é relacionada à idade, mas uma catarata traumática, uma catarata por outra causa, muitas vezes é monocular. E é interessante também, Frei, que muitas vezes a catarata, ela cursa com um aumento da miopia. Ou seja, a pessoa piora a visão de longe e melhora a visão de perto. Muitas vezes isso acontece num tipo, mesmo sendo catarata relacionada à idade, nós temos classificações. Então as cataratas capsulares posteriores tem muito isso, de cursar no primeiro diagnóstico com uma miopia, porque a natureza é sábia. A natureza imagina, aquela pessoa deambula menos por causa da idade, tudo, então traz o mundo dela para mais próximo. Às vezes ela enxerga, às vezes a pessoa fala, puxa, minha avó, minha mãe tem mais de 80, enfia linha sem agulha. E interessante, doutor, não enxerga a TV, é catarata. Então, nós temos que estar atento ao exame oftalmológico, à qualidade de visão, para poder fazer o diagnóstico. Você que está chegando agora, hoje o assunto é catarata, conosco aqui um dos maiores oftalmologistas que esse planeta conhece, doutor Leôncio Queiroz Neto, e é verdade isso que eu estou dizendo, não estou exagerando não, é verdade, viu gente? Depois você vai pesquisar o nome dele, você vai ver a lista, né? São 3 páginas só de títulos e de especializações que esse homem tem, viu? E o assunto de hoje é catarata. O doutora Eliane Menezes, de Birigui, São Paulo, obrigado Eliane pela sua participação, é o povo de Deus perguntando. Ela pergunta, quais são então as causas? Existe alguma causa, doutora, assim, mais específica? O senhor já falou fator idade, etc. Nós temos sim, eu diria algumas causas e que a gente poderia até prevenir. Primeiro que nós vivemos num país com uma alta carga solar. E nós estamos um pouco desabituados, às vezes até protegemos a pele do sol. Esquecemos que os olhos precisam também ser protegidos do sol. Porque a radiação ultravioleta, ela aumenta em 60% as chances de desenvolver catarata. Nós temos o diabetes.
quando você tem uma variação glicêmica, você também causa miopia, causa hipermetropia, ou seja, o grau varia. Muitas vezes é comum ao médico oftalmologista fazer o diagnóstico de um diabetes, porque a visão altera. Um dia o paciente chega míope, você não vai prescrever um óculos. Depois ele fica hipermétrope. Então essa variação do grau, muitas vezes, é do diabetes e isso causa uma catarata mais precoce. O hábito de fumar também Preste atenção, hein? Também traz mais catarata. E o uso do sal. O brasileiro come com saleiro na mesa e o iodo pode causar também. Quer dizer, o sal não é só para pressão e hipertensão, é o sal pro olho também prejudica, doutor? Também pode causar catarata. Então nós temos hoje, nós sabemos que acima dos 55, 60 anos de idade, às vezes por esses fatores isolados ou pela somatória desses fatores, nós estamos predispostos a desenvolver catarata. Tá vendo, olha quantas informações. Agora o senhor falou do diabetes, doutor. Assim, muita gente assim, sabendo que o senhor ia estar aqui hoje, né, pergunta assim, a relação do diabetes, por que a pessoa que é diabética assim, tem medo de ficar cega? O imaginário popular. É o imaginário, é mito ou é uma realidade que pode acontecer, doutor? É uma realidade. Poxa. Nós sabemos aí que em 2030 e em diante nós vamos ter um boom de diabéticos no mundo, porque nós estamos vivendo mais e nós estamos nos cuidando menos, né? Então, nós precisamos ficar atentos hoje à glicemia, seguir as dietas, seguir o tratamento. Eu tenho visto que os medicamentos, quando você pega pacientes que são tratados, desde o que hoje nós chamamos de pré-diabético, vou ficar diabético por algum problema na curva de insulina, você acaba medicando esse paciente, que muitas vezes esses medicamentos fazem parte da farmácia popular, tem distribuição gratuita, então eu acho que nós vamos com isso tardar mais a ter pacientes cegos, totalmente deficientes por retinopatia diabética causada pelo diabetes. Mas vamos ter catarata ainda causadas pelo diabetes. O senhor citou essa conversa da questão da proteção dos olhos. Existe uma diferença, doutor, assim, por exemplo, eu tenho um olho claro, eu tenho risco de ter algum problema mais específico do olho, e quem olho castanho, olho escuro, doutor? Nós temos etnias que são mais predispostas a terem, por exemplo, o glaucoma ocorre mais nos negros, nos orientais. Nós temos, sem dúvida, conhecimento, e quem tem olho claro sente isso. Sente uma intolerância à luz maior, uma fotofobia maior, por causa do diâmetro da pupila que varia mais. Então, quem tem astigmatismo tem uma fotofobia maior, e tem doenças que são inerentes a isso, mas não é tanto pela cor do olho. Entendi. Doutor, aqui a Rosana da Silva, de Curvel, Minas Gerais. Obrigado, Rosana. Ela está perguntando aí aquilo que todo mundo quer saber, né? Como é que se trata, então, a catarata, doutor? Catarata é sempre cirúrgico, certo? Demora, dói, pós-operatório? É uma cirurgia de uns 10 minutos, feita com anestesia local ou tópica com colírio. É uma das cirurgias mais praticadas no globo terrestre. Na Bíblia, no livro de Tobias, tem exatamente um capítulo que fala o filho de Tobias, também era chamado Tobias, Tobit. E Tobias tenta operar a catarata do pai. Então, eu sempre digo aos meus pacientes, a catarata é bíblica. Bíblica, né? Porque a busca pela visão é algo que vem antes de Cristo. Desde os fenícios, no Egito, nós temos aí várias histórias de desenvolvimento da catarata. É algo que eu gosto muito. Então, hoje eu diria que nós estamos no estado da arte. É uma cirurgia eletiva onde o paciente e o médico elegem o momento de operar, que é exatamente quando a visão está faltando e a qualidade de vida dele está sendo prejudicada pela falta de visão. Existe um fator hereditário nisso tudo, porque a nossa amiga Vanessa Cruz, de Rio Real, Bahia, obrigado, Vanessa, ela pergunta assim, eu preciso esperar a catarata amadurecer para tratar, para operar, ou eu sei que eu tenho alguma hereditariedade nisso, então eu já vou lá e já me previno e já vou operar, doutor?
Não existe mais esse negócio de esperar a catarata amadurecer. Hoje nós sabemos que as cataratas hipermaduras ou muito maduras também trazem complicações para o globo ocular, aumentam a pressão intraocular, trazem outros problemas. É como eu disse, é uma cirurgia eletiva. Quando a acuidade visual cai de 50%, em torno de 50%, nós devemos ser submetidos à cirurgia. Se o problema for só a catarata, não tiver outra doença na retina, vai ter sua visão restaurada. É a cirurgia, acho que, mais praticada na nossa terra, em todo o mundo, porque nós temos 2 olhos e porque nós estamos vivendo mais. E hoje, a cirurgia de catarata está num estado da arte e traz um excelente resultado. Os oftalmologistas antigos falavam para amadurecer, que a cirurgia da catarata era uma cirurgia difícil, principalmente no tempo de Tobias. Ele conhece a Bíblia, viu, gente? Que bonito isso. Ô, doutor, assim, agora, essa questão da catarata, da cirurgia, o pós-operatório, como é que é? A pessoa vai ter que ficar com um tampão muito tempo? É dolorida para fazer? Quem é que não pode fazer? Ou todos podem fazer? Eu diria que hoje só uma minoria não pode fazer catarata naquele momento, que precisa compensar, que tem outras doenças ou comorbidades que impedem uma cirurgia. Mas como é uma anestesia tópica local, ampliou-se muito a gama de pacientes que podem ser operados de catarata. E é uma cirurgia tranquila, indolor, um pós-operatório rápido. Você pode já sair sem tampão, com uma cáscara, com os furinhos e já enxergando. Não, óbvio que tem uma recuperaçãozinha. Ou às vezes fica com tampão 6 horas, 8 horas, dependendo de cada caso. Mas não é nada que fique 10 dias, uma semana. A maior parte dos pacientes, com menos de 24 horas, estão com a sua visão restaurada. Quando opera já as 2 vistas? Opera-se os 2, um olho por vez. Um olho por vez. A catarata é sempre um olho por vez. Opera-se recupera... Geralmente, quando há uma necessidade de uma cirurgia próxima a outra, eu dou um intervalo de 7 a 15 dias. Mas eu acho arriscado, existe quem faça, mas eu acho arriscado fazer os 2 olhos juntos. Esperar um tempinho. Porque se acontece uma complicação no pós-operatório, uma infecção, uma conjuntivite, a pessoa cai, ela colocou os 2 olhos em risco. Olha que maravilha. Olha, gente, o doutor não vai embora não, eu vou chamar o nosso intervalo, depois ele volta para dar aquela dica de ouro para você ter aquela visão maravilhosa e aquela boa notícia. Hoje a catarata é tratável, viu? Então nossa daí a gente volta, mas antes, é claro, essa dica especial só para você. E depois de todas essas dicas que você está acompanhando no programa Saúde e Fé, eu prometi que ele estaria de volta. Ele está aqui, o doutor Leôncio. Doutor Leôncio, então, para quem está em casa, doutor, assim, aquela regra de ouro, aquela dica de ouro, aquela pessoa que está, de repente, pensando assim, nossa, com aquelas informações que o doutor Leôncio falou, me encorajou até a tratar a catarata. Então, aquela dica especial para os nossos telespectadores, doutor. Após os 55 anos de idade, devemos visitar o oftalmologista com um intervalo de tempo aí a cada ano, 1 ano e meio, e se tiver diabetes, hipertensão arterial, reumatismo, às vezes até com um interstício menor. E tendo catarata, discuta com o seu oftalmologista. Vai melhorar a minha visão? Convém operar? Porque sendo só catarata, você vai ter sua visão restaurada, vai ter a sua qualidade de visão melhorada e a sua qualidade de vida melhorada. A gente não acha isso sempre, mas a cirurgia da catarata é uma cirurgia que costuma trazer uma satisfação muito grande para nós oftalmologistas e para os pacientes também. Olha que maravilha, gente. Hoje tivemos o prazer de conversar com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista. Antes de dar os contatos que estão na tela aí para você, doutor, eu estou pensando assim, já que o senhor é famoso, é uma sumidade e as pessoas se gostam de ouvir porque o senhor fala com clareza, né? A gente pode convidar o senhor, e não abusando muito, para outros temas, assim, vamos falar o senhor citou glaucoma, vamos falar de presbiopia, vista cansada, o senhor voltaria aqui para alguns outros temas diferentes dentro da sua área, oftalmologia, para a gente cuidar melhor da nossa visão, doutor? Com certeza, Frei. Tanto o Frei Rinaldo como a TV Aparecida e o programa Saúde e Fé me são muito caros. Que maravilha, gente. Olha, prometeu, hein? A gente vai atrás dele. Olha, quem quiser entrar em contato é o telefone 19
3235-2202, 19-3235-2202, ou entre no site, gente, drqueiroz.com.br. Lá tem dicas, também tem no Facebook, é só colocar o nome dele, tem no Facebook, tem vídeos, tem dicas diárias que esse homem coloca aí, a sua equipe, justamente para a gente aprender muito mais e melhor, viu? Doutor, nós queremos, em nome do programa Saúde e Fé, agradecer, foi uma honra recebê-lo, e eu vou dizer assim, até breve, porque o senhor prometeu voltar, viu? Voltarei. Que Deus abençoe, doutor. Muito obrigado. E depois dessa grande aula, né, que tivemos hoje, é claro, temos muito mais informações para você, inclusive, é claro, aquele momento especial, testemunhos de vida, dicas culinárias e o nosso momento de oração.